Hoje perdemos Pepe Mujica, esse gigante da política, um excepcional líder e revolucionário da América Latina. Mas o exemplo da sua incansável luta em favor dos empobrecidos e contra as desigualdades e as injustiças, assim como os ensinamentos, ficarão por muito tempo. Mujica, esse corajoso político uruguaio, completaria 90 anos no próximo dia 20 de maio, semana que vem, portanto. Nos últimos 2 anos enfrentou um câncer de esôfago e em janeiro deste ano pediu para suspender os tratamentos, pois entendeu que não havia mais o que fazer. E na ocasião ele disse: é preciso morrer, pertencemos ao mundo dos vivos, nascemos destinados a morrer. Por isso a vida é uma aventura maravilhosa. Mais de uma vez na minha vida a morte rondou a cama. Desta vez parece que vem com a foice em punho. Vamos ver o que acontece. José Alberto Mujica Cordano, ou simplesmente José Mujica, nasceu na periferia de Montevideo, filho de pequenos agricultores. Já na juventude, ele passou a atuar em grupos políticos. Na década de 60, entrou para o movimento de libertação nacional Tupamaros, um grupo guerrilheiro inspirado na Revolução Cubana e que lutava contra a opressão da ditadura no país. Foi preso 4 vezes, em uma delas levou vários tiros e quase morreu. Depois de 2 fugas, em 1972 foi preso de novo e junto com outros líderes do seu grupo foram transformados em reféns, ameaçados de morte caso seu grupo guerrilheiro continuasse em atividade. Portanto, eles foram reféns do próprio Estado. Nesse período, ele passou mais de 11 anos em condições de extremo isolamento e condições subhumanas de encarceramento, ele e os companheiros dele, onde muitas vezes eram obrigados a comer sabão, papel higiênico e, em algumas ocasiões, beber a própria urina para sobreviverem. Mujica foi libertado em 1985 graças a uma anistia concedida após o fim do regime militar no Uruguai. E ele sempre dizia que aquele dia em que recuperou a sua liberdade era a lembrança mais feliz da sua vida. Essa coisa de presidência é uma bobagem, nem se compara, costumava afirmar. Já em liberdade, retomou a vida política, foi deputado, senador e foi presidente da República entre 2010 e 2015. Promoveu várias reformas e políticas progressistas que levaram o Uruguai a ser destacado no cenário internacional, mesmo sendo um pequeno país. Pela simplicidade que viveu como presidente, as suas críticas costumeiras ao consumismo e as próprias reformas sociais que promoveu, incluindo a que fez do Uruguai o primeiro país do mundo a legalizar a maconha, Mujica foi uma figura admirada pela esquerda da América Latina. Durante seu mandato, não se mudou para a residência presidencial, como costumam fazer os chefes de Estado ao redor do mundo. Ao invés, preferiu continuar residindo junto com a esposa Lucia Topolansky, também uma ex-guerrilheira, em sua casa modesta num sítio nos arredores de Montevideo, sem empregados e com pouca segurança. Sem nenhum apreço por luxo ou por riqueza, Mujica vendeu a própria residência presidencial no balneário de Punta del Este e destinou o valor para um plano de moradia para pessoas vulneráveis. Se vestia com roupas simples, dirigia o velho Fusca azul celeste de 1987. Quando ocupou cargos públicos, doava grande parte do seu salário, o que lhe rendeu o apelido de o presidente mais pobre do mundo. E quando lhe perguntavam sobre isso, ou lhe faziam essa afirmação na imprensa, ele costumava responder: pobres são os que querem sempre mais, que não se satisfazem com nada. Esses são pobres, porque entram em uma corrida infinita e não terão tempo suficiente na vida. Uma certa ocasião, um sheik árabe chegou a oferecer mais de $1 milhão pelo seu fusquinha azul, mas Mujica recusou. Ao longo dessas 2 décadas, Mujica sempre defendeu que precisamos buscar a paz, a necessidade de um modo de vida mais simples, que não nos torne escravos do trabalho e do consumo.
e também que o crescimento econômico ele não pode ser uma finalidade, mas ele tem que ser um meio para promover a vida digna às pessoas. Em 2012, diante de dezenas de chefes de Estado e de governo durante a cúpula Rio+20 da ONU, no Rio de Janeiro, Mujica criticou a sociedade de consumo. Essas coisas são muito elementares. O desenvolvimento não pode ser contra a felicidade. Tem que ser a favor da felicidade humana, do amor sobre a terra, das relações humanas, de cuidar dos filhos, de ter amigos. Numa outra ocasião, afirmou: o que chama tanta atenção no mundo? Que vivo com pouca coisa em uma casa simples, que dirige um carro velho? Essas são as novidades? Então este mundo está louco, porque surpreende com o normal. Em um de seus últimos discursos públicos, no comício da candidatura do atual presidente do Uruguai, Yamandu Orsi, Mujica arrancou lágrimas do público. Em um tom de despedida, reforçou a esperança na juventude e nas lutas populares. Disse: estou no final da partida, absolutamente convencido e consciente. Sou um velho que está muito perto de onde não se volta, mas sou feliz porque vocês estão aqui. Enfim, Pepe Mujica, um homem do povo, que viveu para o seu povo, um verdadeiro revolucionário. Um homem da grandeza de um Nelson Mandela, de um Gandhi. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais da vida de Pepe Mujica, eu recomendo o filme Uma Noite de 12 Anos, muito bonito, realmente, dirigido pelo cineasta Álvaro Brechner. E ele foi baseado no livro Memórias del Calabozo, escrito por outros 2 companheiros de Mujica na prisão. O pessoal que ficou com ele aqueles 11 anos em solitário. Depois tem um outro documentário chamado Sonhos de Pepe, do cineasta uruguaio Pablo Trobo. E tem outro produzido pelo cineasta sérvio Emir Kusturica, El Pepe, Una Vida Suprema. Esse cineasta considera Mujica o último herói da política. E aqui no Brasil, o Instituto Conhecimento Liberta produziu o documentário Conversas com Pepe Mujica, com direção do argentino Fabian Restivo, e que traz imagens inéditas, reflexões profundas do ex-presidente uruguaio. Essas reflexões, essas falas, essa entrevista do Fabian Restivo foram publicadas também em livro, em português. O livro se chama Conversas com Pepe Mujica. Para finalizar, eu gostaria de deixar aqui com vocês esse pequeno vídeo produzido pelo grupo político ao que o Pepe pertencia no Uruguai, produzido hoje em homenagem ao Pepe. La vida está llena de tropezones y de fracasos, pero es hermosa. Vivirla al tope, con generosidad. Quiero el progreso material, pero quiero antes que nada el amor a la vida. Porque el crecimiento económico no puede ser una finalidad, tiene que ser un medio. Lo fundamental, cómo pasa la gente por la vida. Si tiene tiempo para cultivar lo único valedero, los afectos. ¿Y qué son los afectos? El amor explosivo cuando sos joven. Sí, los hijos, la familia, los amigos. Y cuando sos viejo, el amor de una dulce costumbre, una mansedumbre melancólica y un truco, un entretenimiento, hablando cuentos con los que hemos vivido, porque al fin y al cabo, ¿qué mierda nos llevamos cuando nos vamos en un cajón? Por eso, compañero, es muy larga, sinuosa y compleja la lucha que hay por delante. Pero ¿qué sentido tiene la vida si nos quitan la esperanza de soñar con un mundo un poco mejor? No lo dudes.
Si tuviera 2 vidas, las gastaría enteras para ayudar tus luchas, porque es la forma más grandiosa de querer la vida que he podido encontrar. No me voy. Estoy llegando. Me iré con el último aliento. Y donde esté, estaré por ti. Estaré contigo. Porque es la forma superior de estar con la vida. Gracias, querido pueblo.